Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo Soares da Fonseca, autorizou o retorno de Marcelo de Lima Fernandes ao cargo de prefeito de São Bernardo do Campo, em São Paulo, após afastamento determinado no contexto da Operação Estafeta, que apura crimes como organização criminosa e lavagem de dinheiro. Segundo o ministro, os motivos que justificaram o afastamento, como a preservação das investigações, deixaram de existir, pois as provas já foram colhidas, houve busca e apreensão e a denúncia foi aceita. O parecer do Ministério Público Federal foi favorável à volta do prefeito. Além de autorizar o retorno ao cargo, o ministro manteve a revogação de medidas restritivas como o recolhimento domiciliar e a proibição de sair da comarca, permitindo que o prefeito circule livremente pelo estado de São Paulo por até 7 dias. Reinaldo Soares da Fonseca apontou que o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o afastamento do prefeito com base em argumentos genéricos e desatualizados, sem demonstrar relação direta e atual com o exercício do cargo. Ele destacou que afastar um agente público eleito é medida grave, só cabível com fundamentação concreta e atual. O ministro enfatizou que a falta de reavaliação e a extensão do afastamento por 1 ano representaram uma sanção política antecipada sem previsão legal, violando o Estado democrático de direito. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça determinou que o Estado do Paraná elabore, no prazo de 1 ano, um plano de políticas públicas para viabilizar o cumprimento de penas em regime aberto no município de Rolândia. Caso as medidas propostas sejam insuficientes, o Estado poderá ser obrigado a construir uma casa do albergado na cidade. A decisão foi tomada em uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Paraná, que pedia a construção da unidade prisional. Embora o pedido tenha sido negado em primeira instância, o Tribunal de Justiça do Paraná reconheceu a possibilidade de o Judiciário exigir medidas ou obras emergenciais na área penitenciária. O Estado recorreu ao STJ, alegando que a construção seria desnecessária. No entanto, o ministro relator Marco Aurélio Belize destacou que, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o Judiciário pode impor ações para garantir direitos fundamentais quando há omissão estatal. Belize defendeu o uso do chamado processo estrutural, que busca soluções graduais e dialogadas para corrigir falhas graves. Ele ressaltou que a construção da casa do albergado não é a única solução e que alternativas como monitoramento eletrônico podem ser consideradas. O juízo de origem será o responsável por acompanhar e executar o plano com participação de autoridades e da sociedade. Se as alternativas não forem suficientes, a construção da unidade deverá ser planejada e executada pelo Estado. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu por maioria que, quando a quantidade de droga apreendida for ínfima, é desproporcional aumentar a pena base no crime de tráfico apenas com base na natureza do entorpecente. Essa decisão foi tomada em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1262. Isso significa que ele vai servir de base para os demais tribunais do país quando julgarem casos semelhantes. O caso que representou a questão foi um recurso da Defensoria Pública do Paraná, que contestou o aumento de pena motivado unicamente pelo tipo de droga, apesar de se tratar de pequena quantidade. O relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, afirmou que a majoração da pena exige fundamentação concreta e não pode se basear em argumentos vagos ou genéricos. Segundo o ministro, o legislador já considerou o potencial lesivo de pequenas quantidades ao fixar a pena mínima para o tráfico, e uma nova penalização com base nisso configuraria dupla valoração. Ele afirmou que a jurisprudência do STJ já reconhece como ilegal a elevação da pena base em casos de ínfima quantidade, independentemente da substância. O relator reforçou que a natureza da droga, por mais nociva que seja, perde impacto quando a quantidade apreendida é muito pequena, tornando injustificável a punição mais severa. Assim, a simples apreensão de pequena quantidade não pode justificar por si só o aumento da pena base, sob risco de afronta aos princípios constitucionais da individualização da pena.
E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau. Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.